Capítulo 24. O Espírito me disse que eu fosse. Em Atos, capítulo 13, versículo 1 ao 2, está escrito: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger e Lúcio, Cireneu, Manaé, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo disse: seria interessante, em primeiro lugar, notar em quais condições ele falou isto. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Estou convicto de que precisamos realizar cultos em que ministremos ao Senhor. Costumamos simplesmente ministrar uns aos outros. Os estudos bíblicos são bons, precisamos deles. Cânticos especiais são excelentes, mas com demasiada frequência, não estamos cantando ao Senhor, estamos cantando para a congregação. Vamos ter alguns cultos em que ministremos a Ele. Nesse tipo de atmosfera, o Espírito Santo pode falar a nós. Na passagem bíblica havia um grupo de 5 ministros. Não sei como o Espírito Santo falou-lhes. Pode ter sido que um dos profetas pronunciasse a mensagem. Disso tenho certeza. Todos ouviram e concordaram que o Espírito Santo estava falando. Atos, capítulo 13, versículo 2. Ele disse: Apartai-me a Barnabé, a Saulo para a obra que os tenho chamado. E Pedro disse: E disse-me o Espírito que fosse com eles. Essa passagem se encontra no livro de Atos, capítulo 11, versículo 12. Depois de eu ter estado no ministério durante muitos anos, a morte veio e se fixou em meu corpo. Sei como a morte chega. Por 2 vezes já morri e voltei. Sei como é a sensação. Na realidade, comecei a cair nos braços da morte. Quando o Espírito Santo veio sobre mim, falou e me levantou. Ouvi uma voz. Para mim era audível. Creio que era Jesus. Sei que era o Espírito Santo falando. Discutimos anteriormente como o Espírito Santo fala. Não de si mesmo, mas tudo quanto ele ouvir, isso falará. Realmente, ele ouviu Deus ou Jesus falar algo. E ele repetiu para mim. Soava como a voz de um homem. Disse: Você não morrerá, viverá. Quero que você vá ensinar o meu povo a ter fé. Eu já lhe ensinei a fé mediante a minha palavra. Permiti que você passasse por certas experiências. Você tem aprendido a fé tanto por meio da minha palavra quanto pela experiência. Agora ensine ao meu povo aquilo que lhe ensinei. No momento em que aquela voz cessou de falar, fiquei com a saúde perfeita. Esforcei-me por ser obediente àquela voz celestial. E por essa razão que tanto ensino a respeito da fé, pois é isso que devo fazer. Agora voltarei a referir-me à ocasião em que Jesus apareceu a mim em 1959 em El Paso, Texas. Foi durante essa visão que ele me disse: Vai ensinar ao meu povo como ser guiado pelo Espírito, meu Espírito. Tenho demorado a fazer isso, mas a partir de agora vou ensinar mais sobre o assunto. Essa é a razão da existência desse livro.